Diante dos pedidos de impugnação da candidatura de José Auríquio Júnior, fomos ouvir o advogado especializado em direito eleitoral, Alberto Rolo, para entender o que acontece de agora em diante. Para o eleitor entender, o dia 15 de agosto passado foi o último dia para apresentação dos pedidos de registro. A partir do dia seguinte, ou seja, a partir do dia 16, esses pedidos de registro ficam sujeitos a impugnações. O que significam as impugnações? Não cumprimento das exigências legais para o candidato se colocar na urna eletrônica, se colocar à disposição do voto do eleitor. No caso específico de São Caetano, foram 3 impugnações, como você mencionou. Uma delas versa sobre as contas de 2012, que foram votadas pela Câmara Municipal e a Câmara decidiu rejeitar essa prestação de contas. Então, inclusive, houve aí esses últimos dias decisão do próprio Supremo Tribunal Federal insistindo, né, e renovando a interpretação da Constituição, que diz que quem decide sobre a prestação de contas é a Câmara Municipal. Então, se a Câmara julgou as contas irregulares, isto é motivo para impugnação. E aí a Justiça Eleitoral vai decidir se tem liminar, se não tem liminar. Como a gente sabe, isso foi noticiado na época. Essa é uma. Outra impugnação que houve foi uma condenação em ação de improbidade por conta de cartões de Natal que foram enviados na época para os munícipes de São Caetano, e a Justiça Eleitoral condenou o candidato por ato de improbidade administrativa. Então, esse assunto também foi levado para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral vai decidir se isso significa que o candidato está enquadrado na lei da ficha limpa ou não. E um terceiro elemento, um terceiro motivo aí para a impugnação foi omissão de declaração de bens. E isso é muito importante para o eleitor entender, porque a declaração de bens que está disponível na internet para qualquer um verificar, significa que a sociedade vai saber, o eleitor vai saber quanto é que aquele candidato tem hoje de patrimônio e quanto ele vai ter daqui 4 anos. Para saber se essa evolução, tem gente que fica mais pobre, tem gente que fica mais rica, o que não significa nada. Agora, aqueles que ficarem muito mais ricos, têm que explicar a origem do dinheiro. Essas 3 impugnações, elas não são ainda uma decisão certa da Justiça. A campanha continua. Impugnação é um nome técnico, mas quem decide é a Justiça Eleitoral, o que significa que até a decisão da Justiça Eleitoral, a campanha continua normalmente. Ainda segundo o advogado, o processo pode ser demorado e pode acontecer que os pedidos não sejam julgados antes do fim da campanha. Essa decisão pode ser tida em São Caetano, que é a primeira instância, depois quem não gostar da decisão pode recorrer para o TRE aqui em São Paulo, e quem não gostar da decisão do TRE aqui em São Paulo pode recorrer para o TSE lá em Brasília, o que significa um longo caminho processual. Só depois de esgotadas todas essas instâncias é que aí a decisão pode produzir algum efeito prático. Por enquanto, a campanha continua e todo mundo pode fazer campanha normalmente, inclusive o nome vai estar na urna, o que não significa que os votos vão ser aproveitados. O que define isso? O dia da eleição. Se no dia da eleição, que esse ano é o dia 2 de outubro, o registro estiver deferido pela Justiça Eleitoral, mesmo pendente de recurso, esses votos vão ser computados e aí a gente vai saber exatamente quanto cada candidato fez. Agora, diferente disso, se no dia 2 de outubro o registro estiver indeferido, do mesmo jeito, mesmo que pendente de recurso, aí na contabilidade dos votos vai aparecer 0. Aí esses votos não vão ser aproveitados, vai ficar 0. E se o registro não for ganho, vamos dizer assim, na última instância da Justiça Eleitoral, esses votos vão ser nulos, o que significa que, eventualmente, o eleitor que votar no candidato cujo registro foi indeferido, a impugnação foi julgada procedente, o eleitor vai perder esses votos. Então, se Auríquio for eleito, mas acabar impugnado, quem assume a prefeitura é o futuro presidente da Câmara de São Caetano, até que ocorra uma nova eleição regional. Até a alteração, a chamada mini-reforma da lei eleitoral, o ano passado, 2015, o segundo colocado assumia. Agora não é mais assim. Qualquer que seja o número, né, a percentagem de votos que esse candidato que não teve o registro deferido fizer, qualquer valor, né, 30%, 40%, qualquer valor, significa que vai ter nova eleição. Se o registro for indeferido por conta das impugnações e estiver indeferido no dia 2 de outubro, que é o dia da eleição, o candidato vai ter 0 votos, significa que o eleitor perdeu o voto.
E aí, quem é que vai assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro? Vai ser o presidente da Câmara. Então, o eleitor tem que ficar muito atento, porque nessas cidades onde existem essas impugnações, onde essas impugnações têm uma probabilidade grande de serem julgadas procedentes, de repente eu vou votar no meu candidato para vereador e ele pode, sem querer, acabar assumindo a prefeitura, porque é obrigação do presidente da Câmara substituir ou suceder o prefeito, né? Então, no dia 1º de janeiro, se não tiver candidato eleito corretamente, com reconhecimento da Justiça Eleitoral, é capaz da Câmara se reunir para eleger o seu presidente e aquele presidente automaticamente passar a exercer a prefeitura até que sejam feitas novas eleições. E para isso não tem prazo. Pode demorar 3 meses, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano. E aí este vereador que foi eleito para ser legislador, de repente pode ser obrigado a exercer a chefia do Poder Executivo até que sejam feitas novas eleições.